No vídeo de hoje, eu vou te ensinar um pouquinho sobre perspectiva básica. Vou te ensinar os conceitos e como aplicar e como treinar. Tá preparado? Então bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês já viram, hoje a gente vai aprender sobre perspectiva. E estudar a perspectiva vai fazer a sua arte evoluir, vai ficar em um outro patamar, por isso é importante a gente entender como ela funciona. Hoje eu vou usar para demonstrar para vocês o meu iPad aqui e vou usar o programa Procreate, mas saiba que a aplicação e os conceitos da perspectiva ela pode ser usada em qualquer mídia que você escolher, é tudo igual, eu só vou usar para demonstrar para vocês o Procreate, beleza? Então vamos começar. A perspectiva nada mais é do que você tentar traduzir um objeto da vida real em 3D em uma superfície 2D, no caso aqui um desenho, né? Ou no digital ou no tradicional. Então, para fazer isso, você vai usar a perspectiva. Eu separei aqui alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Esse artista resolveu desenhar um isqueiro em perspectiva, então ele traduziu, aqui a gente consegue ver todas as linhas, guias que ele usou de perspectiva, ele traduziu um objeto 3D no papel e a perspectiva ela dá essa ilusão de que a gente está desenhando um objeto 3D. Por isso que é muito importante dominar esse conceito e entender realmente como funciona a perspectiva. A partir do momento que você entender isso, você também vai conseguir criar não só objetos, como personagens também em perspectiva. Então, bora entender alguns conceitos que regem a perspectiva. O primeiro deles que eu quero falar para vocês é sobre a linha do horizonte. E nada mais é do que literalmente uma linha do horizonte que fica na altura do olho do observador. No caso aqui de uma foto, ela vai ficar na altura da lente que a foto foi tirada. Num desenho, você vai determinar aonde vai estar essa linha do horizonte. E é exatamente nessa linha do horizonte que a gente vai ter o próximo conceito, que é o ponto de fuga. O ponto de fuga vai estar localizado sempre na linha do horizonte, o primeiro ponto de fuga, e ele é um ponto para onde todas as linhas convergem. Tá vendo aqui que todas as linhas dessa foto convergem para um ponto em comum lá no fundo da imagem? Esse é o ponto de fuga dessa foto em específico. Eu vou mostrar para vocês na prática. É legal você também fazer isso, pegar uma foto e tentar achar a linha do horizonte e os pontos de fuga da imagem. É um ótimo treino e a gente vai fazer ele agora. Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar uma outra cor aqui para a gente conseguir enxergar. E eu vou abrir uma nova camada. E aqui, como tá muito evidente, eu vou mostrar para vocês o ponto de fuga. A gente consegue ver que todas as linhas dessa foto estão indo para a mesma direção, que é lá no fundo, tá vendo? Todas as linhas da imagem, de todas as estruturas dessa foto, convergem para um ponto em comum, que é o ponto de fuga que está localizado aqui no fundo da foto. É um ponto mais ou menos aqui. Todas as linhas estão convergindo para lá. Então, a gente já achou o ponto de fuga dessa imagem. Esse exercício de você encontrar o ponto de fuga e a linha do horizonte numa imagem é ótimo para você treinar o seu olho. E em cima desse ponto de fuga tem o quê? Uma linha do horizonte. Então, a gente já descobriu também onde está mais ou menos a linha do horizonte, né? Pode ser um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas essa é a altura do olho do observador. Então, nessa imagem, a gente já achou os pontos de fuga e a linha do horizonte. Olhando assim, pode parecer que essa coluna é maior que aquela última, mas esse é o efeito da perspectiva, por isso que é importante estudar. Se você quiser desenhar um cenário assim, com essa profundidade, você tem que entender perspectiva. Nem sempre vai ter só um ponto de fuga. Na perspectiva, pode ter de 2 a 5 pontos de fuga em uma ilustração ou uma foto. Nessa foto em específico que eu separei, a gente pode ver que tem 2 pontos de fuga. Bora determinar onde estão esses pontos? É só acompanhar as linhas das estruturas. Vou aumentar aqui o pincel para a gente conseguir enxergar melhor. Vou traçar aqui as linhas e a gente já consegue determinar um ponto de fuga e o outro ponto de fuga. A gente consegue determinar também que esses pontos de fuga estão numa linha do horizonte. Então, onde está essa linha? Bem aqui na altura dos nossos olhos, na altura do olho do observador. Opa! Eu vou traçar aqui a linha do horizonte. O ponto de fuga, ele tem que estar na linha do horizonte obrigatoriamente, mas ele não precisa estar onde a gente está vendo, ele pode estar um pouquinho para fora aqui, ó. Então, esse ponto de fuga pode estar aqui fora. Então, a linha pode se estender, né, um pouco mais do que o normal. Não necessariamente tem que estar um ponto de fuga visível, né, em um local que a gente consegue enxergar. Mas a gente vê que todas as linhas estão convergindo para fora ali, né, para aquela lateral e para outra lateral oposta. Então, esses são os 2 pontos de fuga
e aqui no meio a gente vê a linha do horizonte. Eu disse que numa ilustração ou numa foto pode ter até 5 pontos de fuga, mas o mais comum, o mais utilizado é 1 ou 2. Mas eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma imagem com 3 pontos de fuga. E é isso que eu vou mostrar aqui. Eu separei uma foto, uma ilustração, na verdade. E aqui a gente já consegue ver bem desenhadinho a linha do horizonte. O artista já deixou aqui facinho pra gente. Opa! Então é só traçar uma linha do horizonte aqui. E a gente consegue também ver aonde ele posicionou os pontos de fuga dele, 1 e 2. Esse terceiro aqui, ele sempre vai ficar fora da linha do horizonte. Eu sei que pode confundir um pouco, mas como o 1 e 2 é o mais comum, por isso que eu falei para vocês que o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2 tem que ficar na linha do horizonte. O 3 sempre vai ficar para fora. E a gente já consegue ver aqui, ó, toda a estrutura que ele fez para fazer essa ilustração usando somente a perspectiva e os conceitos dela. Outra coisa legal que a gente consegue ver aqui é como a posição da sua linha do horizonte vai afetar a visualização do seu desenho ou da sua imagem, tá? Então, tudo que está abaixo da linha do horizonte, a gente vai ver de cima para baixo. Então, a gente vai ver o topo das coisas. Por exemplo, aqui nesse desenho, a gente vê o topo dos prédios, porque o desenho está abaixo da linha do horizonte. Ó, a gente vê o topo de tudo. Então, é importante você entender que a localização da sua linha do horizonte vai afetar a visualização do seu desenho, da sua ilustração. Então, quando está abaixo da linha do horizonte, a gente vê o topo. E quando os objetos, cenários, personagens estiverem acima da linha do horizonte, a gente vai ver de baixo para cima. Eu separei aqui uma foto onde a linha do horizonte está bem baixa. A câmera que foi tirada dessa foto está praticamente no chão. Tá mais ou menos aqui, acho que é um pouco mais para cima. Vou botar aqui só para a gente entender mais ou menos aonde está essa linha do horizonte e por que a gente vê as coisas de baixo para cima. Então, a gente tem aqui, ó, tudo acima da linha do horizonte. Então, aqui a gente vê o céu de baixo para cima, as árvores a gente vê de baixo para cima. Então, os objetos que estiverem desenhados acima da linha do horizonte, a gente vai ver a parte de baixo deles, ó. A gente vê a parte de baixo da copa das árvores. Até esse guarda-reio aqui, ó, vou dar um zoom. A gente vê a parte de baixo dele, tá vendo? Então, tudo que está acima da linha do horizonte, a gente vê de baixo para cima. Eu sei que podem ser conceitos difíceis de entender uma primeira vez, por isso que é importante você estudar. Eu separei também uma foto contrária, que a linha do horizonte está em cima, a pessoa que tirou essa foto estava em cima de uma ponte, né? Em cima de algum lugar bem alto e tirou uma foto. E aí a gente consegue ver que a linha do horizonte está mais ou menos aqui e a gente vê o topo das coisas. Então, a gente vê de cima para baixo. Então, a gente consegue ver a parte de cima do telhado dos prédios. Esse beiral aqui que tem nesse prédio, a gente consegue ver bem a parte de cima dele, o topo da cabeça das pessoas, o topo do carro, o topo dessa parte aqui da iluminação da loja, tá vendo? É algo que a gente não veria se a gente tivesse tirado a foto lá de baixo no chão. Então, tudo que tá abaixo da linha do horizonte, a gente vê de cima para baixo e tudo que tá acima, a gente vê de baixo para cima, tá? É um conceito fácil de entender, mas que você vai ter que pegar para ver algumas fotos. Então treina aí, pega algumas fotos na internet e vai treinando o seu olho a observar essas coisas. E como a gente vai praticar a perspectiva? É bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês exercícios que vocês podem fazer para você treinar, desenhar em perspectiva. Para treinar aqui no digital, você vai abrir uma nova camada e vai ligar a guia de desenho quadriculada. Vem em ações, guia de desenho e liga essa guia de desenho quadriculada mesmo. Se você estiver fazendo em casa no papel, pega uma régua. Tem que usar a régua para fazer esse exercício, beleza? Então a gente vai fazer aqui uma linha do horizonte. Você vai traçar uma linha bem retinha em algum lugar da sua folha. E agora a gente vai determinar um ponto de fuga. A gente vai treinar primeiro com um ponto de fuga. Eu vou fazer esse ponto de fuga vermelho para a gente conseguir enxergar bem. Coloca ele mais ou menos no meio da sua folha, no meio da sua tela. E agora a gente vai desenhar vários cubos e é assim que a gente vai treinar. Quando a gente tem um ponto de fuga só, a gente vê o objeto de frente. Então, quando a gente tem apenas um ponto de fuga, a primeira coisa que a gente vê do objeto é a parte da frente. Então, a gente vai desenhar o nosso cubo com essa parte da frente virada pra gente. E aí, depois a gente vai fazer a parte de trás, né? Que é a parte da perspectiva. Então, primeira coisa que você vai fazer é desenhar uma faceta do cubo virada para você. Então, praticamente, aí você vai desenhar um quadrado na sua tela. Então, eu vou pegar aqui uma outra cor para ficar mais fácil de visualizar e vou desenhar um quadrado aqui.
De preferência, o mais retinho que você conseguir. E agora a gente vai ligar todos os pontos do nosso quadrado, todas as laterais, lá no ponto de fuga. Então, cada uma dessas quinas aqui, a gente vai puxar uma linha até o ponto de fuga. Eu vou voltar aqui com a cor vermelha e vou abrir uma nova camada para a gente não se confundir, mas você pode fazer tudo numa camada só. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês vão puxar todas as quinas desse quadrado lá para o ponto de fuga. É bem simples, coloca a sua caneta, né, ou o seu lápis em alguma das quinas e puxa uma linha reta lá para o ponto de fuga. E repete esse processo em todos os cantos da sua forma. Aqui a gente puxou 3 linhas e essa linha aqui ela vai ficar praticamente em cima da de trás. Mas nem sempre isso acontece. Isso aconteceu por causa da posição do meu ponto de fuga e da posição do meu cubo aqui em relação a ele, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer, por isso é importante você traçar todas as linhas na sua ilustração. Agora vamos fechar a parte de trás desse cubo, vamos dar uma tridimensionalidade para ele. Porque basicamente é isso, a perspectiva ela vai te ajudar a entender onde estariam passando as linhas se esse cubo fosse um cubo mesmo, né? Não só um quadrado aqui bidimensional. Então vou pegar aqui de volta a cor azul e eu vou voltar na camada de trás. Na verdade, eu vou abrir uma nova camada e vou traçar essas linhas aqui. A faceta do lado do meu cubo é essa linha aqui, mais essa. Então, eu vou traçar uma linha aqui atrás, ligando esses 2 pontos. Então, eu vou pegar o meu azul e vou fazer uma linha reta, traçando esses 2 pontos. Agora, o topo é essa linha aqui com aquela... essa linha aqui com essa aqui de trás. Então, eu vou fazer uma linha reta, ligando esses 2 pontos. Agora, a gente vai ver a lateral, essa lateral aqui, né? A gente nem consegue ver, mas a gente vai fazer a linha. É essa aqui de cima com aquela lá de baixo. Pronto, já temos a outra lateral do cubo. E agora, a parte de baixo, que é a parte que a gente vê. É só ligar uma linha à outra. E agora, você liga os cantinhos, uma quina com a outra, você vai ligar todas as quinas do seu cubo. Até mesmo essa aqui de trás, que na teoria você não iria ver. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que tá acima da linha do horizonte, a gente vê de baixo pra cima? A gente consegue observar isso aqui no cubo. Vou fazer uma rachura aqui nessa faceta da frente do cubo, só pra gente saber que ela é a frente, né? E como eu tava falando, tudo que tá acima da linha do horizonte, a gente vê o objeto, o desenho, a forma, a pessoa de baixo para cima. Isso você já consegue observar aqui só em fazer esse exercício que eu propus. Ah, mas eu vou ficar desenhando cubo? Sim, para treinar você vai desenhar milhares de cubos, então você vai treinar muito essa técnica. E aqui a gente já consegue ver o nosso primeiro formato. Então a gente tem ali um cubo com perspectiva através de um ponto de fuga. Vou fazer um outro aqui embaixo e mostrar para vocês que não necessariamente tem que ser um quadrado perfeito. Você pode fazer retângulos também. Pronto, um retângulo aqui para a gente fazer o mesmo processo. Agora eu vou pegar a cor vermelha e vou ligar todas as quinas desse retângulo lá com o meu ponto de fuga. O ideal é que você faça esse treino com uma cor só. Eu tô fazendo aqui com mais de uma cor para vocês conseguirem visualizar. Mas é interessante fazer com uma cor só para você treinar o seu olho a entender, a enxergar o que tá acontecendo aqui. Enfim, a gente tá aqui com o nosso retângulo e aconteceu aquela mesma coisa da linha passar uma por cima da outra. Mas poderia ser uma linha que tá aqui, por isso que é importante você fazer o traço da linha, mesmo que ela passe por cima da outra. Às vezes ela fica um pouquinho de lado, tá vendo? Então faça todas as linhas, mesmo que ela passe por cima de outras. Agora a gente só precisa fechar o nosso retângulo, então a gente vai usar o mesmo processo. Eu vou vir aqui atrás, né? Vou determinar uma altura e vou fazer uma linha para cima, para fazer a lateral. Vou fazer uma linha lá no topo pra gente fechar o topo. Então é só você ver qual linha tem que conectar uma na outra e traçar uma linha bem reta conectando esses 2 pontos. Agora a outra lateral da direita, né? E agora só falta a parte de baixo. Lembra aquele conceito que eu expliquei pra vocês? Aqui a gente consegue ver o topo do cubo e não a parte de baixo, porque o desenho está abaixo da linha do horizonte. Vou tirar a visualização dessas linhas vermelhas aqui pra gente ver como ficou o nosso cubo sozinho. Esse é o treino com um ponto de fuga, bora treinar com 2 pontos de fuga. Vou arrumar minha tela e já volto. Pronto, agora nessa nova linha do horizonte você vai criar 2 pontos de fuga na lateral. Pode ser aqui no cantinho, um ponto aqui, vou aumentar aqui pra gente conseguir enxergar esse ponto. Um ponto na direita,
Opa, tô sem bateria quase. E um ponto na esquerda. Nem sempre os pontos tem que ficar assim, tá? Mas para treinar, vamos fazer dessa forma. Não esquece que se você tiver no papel, é para pegar uma régua. Faz o exercício de régua. A observação de um objeto com 2 pontos de fuga vai mudar um pouco. A primeira coisa que a gente vê é a quina do objeto. E a gente consegue ver 2 laterais, né? Então, a gente vê a quina e 2 faces do nosso cubo. Então, como que a gente vai traduzir isso para o nosso exercício? A gente vai começar desenhando a quina do nosso cubo. Então, o treino com 2 pontos de fuga é um pouquinho diferente. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, mas a gente vai começar desenhando a quina do objeto, que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente vê um objeto com 2 pontos de fuga. Vamos lá, então, eu vou desenhar aqui uma linha reta. Em qualquer ponto da sua folha, você desenha uma linha reta também. E agora, a gente vai puxar todos os cantinhos dessa linha reta para os 2 pontos de fuga. Então, topo e baixo a gente puxa para a direita e depois topo e baixo a gente puxa também para a esquerda, porque agora a gente tem 2 pontos de fuga. O seu objeto vai ficar mais ou menos assim, uma linha reta com 4 linhas saindo dela assim, bem grandonas. Tenta fazer bem retinho para o exercício dar certo. E mesmo que você estiver fazendo no digital, usa o Quick Shape para fazer umas linhas retinhas. Pronto, aqui a gente já tem a lateral do nosso cubo, agora a gente precisa fechar. Lembra que a gente tem que fechar as laterais? A gente vai ter essas 2 faces aqui prontinhas do nosso cubo. Vou voltar para cor azul, né? Que é o que eu tô usando para desenhar o cubo. E vou conectar as minhas linhas. Então, aqui eu fechei uma lateral e aqui eu vou fechar a outra lateral do meu cubo. Opa, essa aqui ficou um pouquinho menor. Só vou ajustar para ficar um cubo perfeitinho com o mesmo tamanho. Prontinho. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente conectou essa linha com os 2 pontos de fuga e agora a gente vai fazer a mesma coisa com essas linhas que a gente acabou de criar. A gente vai conectar elas com os pontos de fuga. Mas se você for ver, essa linha aqui já está conectada com o ponto de fuga da direita. Então, a gente só precisa conectar ela com o ponto de fuga da esquerda. E a mesma coisa com o outro lado. Então, vamos lá. Vou pegar a cor vermelha e vou conectar essas linhas com os pontos de fuga. Essa aqui da direita eu conecto com o ponto da esquerda e a linha da esquerda eu vou conectar com o ponto de fuga da direita. Porque o outro ponto de fuga a gente já conectou, já tá ali, já existe a conexão. E agora a linha da esquerda a gente conecta com o ponto de fuga da direita. Lembrando de fazer linhas bem retinhas para o seu cubo ficar certinho. E a gente já consegue ver um cubo flutuando ali. A gente só precisa mudar as cores das linhas. Então, vou voltar para a cor azul para a gente determinar quais linhas são as linhas do cubo. Com o tempo, essas linhas vão ficar menos confusas na sua cabeça. Eu vou diminuir a opacidade aqui para você conseguir enxergar melhor quando eu desenhar. Mas, conforme você for fazendo esse exercício, vai ficar muito mais fácil de você visualizar tudo que você desenhou. E a importância de você traçar todas as linhas é essa aqui, ó. A parte de trás do cubo, ela não ficou alinhada com a parte da frente, mas é normal, porque esse cubo, ele tá num ângulo que aquela parte lá de trás não vai ficar retinha mesmo com a parte da frente, porque não é um quadradinho perfeito, é um cubo com retângulo de forma, então a parte de trás vai ficar um pouquinho desalinhada. E se a gente não fizesse todas as linhas, a gente não ia conseguir visualizar. E é assim que fica com 2 pontos de fuga. A gente tá vendo a parte de baixo do cubo, porque o desenho está acima da linha do horizonte. E a gente tá vendo ele de forma tridimensional, porque a gente usou perspectiva para fazer o desenho. Ah, mas por que eu vou desenhar cubo se eu quero desenhar personagens? Porque você tem que entender como o cubo funciona para colocar o personagem dentro desse cubo. Vou mostrar para você. Aqui, ó, a gente consegue ver que o artista, ele usou a técnica de cubos para determinar a perspectiva, para ele saber como que ele ia colocar o personagem dele em cada posição que ele queria. Aqui a gente está vendo o personagem de baixo para cima, com perspectiva, um ponto de fuga, e olha como ficou perfeito. Do lado a gente vê o personagem de cima para baixo, o mesmo personagem. Então o que eu quero falar para vocês é que a perspectiva, ela não é usada só para desenhar cenários. Você pode desenhar personagens. É por conta da perspectiva que a gente entende que a mão do Homem-Aranha, ó, eu vou até traçar aqui para vocês, a gente entende que essa mão aqui do Homem-Aranha, ela é muito maior do que a cabeça dele. E para desenhar esse personagem, com certeza a pessoa fez o uso de perspectiva para entender como ele ia posicionar
o Homem-Aranha nesse cenário. O cenário também foi usado perspectiva para desenhar. Então, o estudo da perspectiva vai elevar o teu nível de artista a outro patamar, como eu já falei para vocês. Se você quiser fazer esse tipo de ilustração, onde o personagem está numa posição super diferentona, cheia de movimento, você vai ter que estudar a perspectiva. E é simples, é só você começar a fazer os exercícios e entender como ela funciona. Agora, eu quero mostrar para vocês, usuários aqui do Procreate, a linha guia de perspectiva disponível. Você vai vir em ações, você vai ligar a guia de desenho e vai clicar em editar guias. Aqui embaixo você vai clicar no botãozinho perspectiva. E agora você já sabe que existe pontos de fuga. Então aqui, ó, toque para criar um ponto de fuga. É só você tocar na tela e automaticamente vai criar a linha do horizonte com o ponto de fuga nessa linha do horizonte. Mas agora você já entendeu o conceito e você já sabe o que isso significa. Como eu expliquei lá na frente, o ponto de fuga sempre vai ficar localizado na linha do horizonte. Então, se você tiver apenas um ponto de fuga, ele já vai vir grudado na linha do horizonte. Você pode mover esse ponto de fuga para onde você quiser. Automaticamente vai mover a linha do horizonte também. Para criar um segundo ponto de fuga, é só você clicar na linha do horizonte e aí agora você tem 2 pontos de fuga. Os pontos sempre vão ficar na linha do horizonte, mas você pode selecionar eles. Clica uma vez em cima e aí você pode apagar ou selecionar mesmo para mudar as configurações desse ponto em específico. Se eu seleciono, eu consigo mudar a cor do meu ponto de fuga, a espessura e a opacidade. Tá vendo aqui, ó, tá mudando a cor ali embaixo? Então eu consigo mudar, eu gosto de deixar no preto, mas você pode mudar. E você pode apagar também. E aí você voltou a ter apenas um ponto de fuga. Outra coisa importante também é que esse ponto de fuga não precisa ficar dentro da tela, você pode puxar ele para fora. Isso vai esticar todas as linhas da sua grade. Lembra que eu disse que o ponto de fuga pode estar em um local não visível? Então é assim que você faz, é só segurar o ponto de fuga e puxar. E também dá para fazer um terceiro ponto de fuga. Lembra que eu falei que ele fica fora da linha do horizonte? Então é só você clicar em algum lugar fora que automaticamente vai criar o seu terceiro ponto de fuga. E você pode mover ele também de forma livre, conforme você desejar. Mas o meu conselho, se você está começando, trabalha com até 2 pontos de fuga. Não complica a sua vida. Vamos ver como vai funcionar o exercício que eu passei para vocês com as linhas guias do Procreate? Você pode escolher fazer a sua ilustração tanto em cima quanto embaixo da linha do horizonte, tanto faz, e é da mesma forma. Para usar as linhas guias com ajuda, é só você abrir a camada e ligar a assistência de desenho. A partir desse momento, você só consegue fazer linhas que seguem essa grade que está aí na tela. Então, somente linhas retas que sigam a grade. Eu vou fazer aquele mesmo cubo que eu fiz no exercício de 2 pontos de fuga. Então, eu fiz uma linha e vou ligar essa linha com os 2 pontos de fuga. Ligando a linha com o ponto de fuga da direita e ligando a linha também com o ponto de fuga da esquerda. Lembrando que assim é muito mais fácil de fazer o exercício. Eu não aconselho, se você for treinar, não use as linhas guias. Use aquele método que eu ensinei. Agora é só fechar as laterais do cubo e aí a gente já consegue ver as 2 faces laterais do nosso cubo. E agora é só ligar esses pontos, lembra? Com o oposto, o ponto de fuga oposto. Mas agora eu não tô levando até o ponto de fuga, eu tô levando até mais ou menos onde eu sei que vai fechar o meu cubo certinho. Então é assim que você vai criar formas no espaço tridimensional com 2 pontos de fuga e as linhas guias aqui do Procreate. Com isso, você vai criar cenários e até personagens de forma muito mais fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz para treinar. Eu fiz uma rua com vários prédios e alguns estabelecimentos, uma entrada de metrô, isso tudo usando esses pontos de fuga. Eu vou tentar botar exatamente onde tá o ponto de fuga que eu utilizei. Um tá lá no final e o outro tava aqui, ó, um pouquinho para fora da tela. Eu não vou saber o local exato, né, porque tá em um outro projeto, mas foi mais ou menos assim. E para fazer essa ilustração, eu usei vários cubos. Por exemplo, para fazer aquela árvore ali, eu criei um cubo e criei a árvore dentro do cubo em perspectiva. Então, com as linhas guias, você vai conseguir criar os seus personagens, os seus objetos de forma tridimensional, usando a perspectiva, mas tem que treinar um pouquinho antes para conseguir entender o que você está fazendo. Se você for fazer no Procreate, com certeza essas linhas guias vão te ajudar muito. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender o conceito de perspectiva, pontos de fuga e linhas do horizonte.
Esse vídeo deu muito trabalho, então se você tiver algum elogio, alguma crítica, alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim, eu vou adorar conversar com você. E se você curtiu, não esquece de deixar o like, ajuda muito no engajamento do vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!